tema, e isso demonstra que a gente está no caminho certo. E é um caminho que, por exemplo, hoje foi confirmada a partir de um convite que eu recebi para a gente fazer uma palestra sobre justiça restaurativa na Vara da Família, aqui da comarca de Itajaí, no mês de agosto, aberto ao público. Então vejam como isso está trilhando um caminho sem volta. E aí a minha preocupação, enquanto professor, enquanto estando na academia, é uma preocupação de que eu vejo alunos saindo da academia sem ter a menor ideia do que seja justiça restaurativa. Eu nunca ouvi falar, né? E as universidades não estão ainda preparadas para implementarem na grade curricular essa disciplina. Eu defino a justiça restaurativa e o movimento sistêmico como sendo a justiça do futuro. Isso pode impactar, mas é verdade. É um movimento muito forte que vem e daqui a pouquinho isso vai estar caindo em concursos, vai estar caindo na prova da OAB, e aí nós temos aqui 70 e poucos alunos, e esses 70 e poucos alunos dizem, meu Deus, o que é isso que eu nunca ouvi falar? E isso é uma realidade também lá na PUC, onde a Cris dá aula, é uma realidade também aqui na Univale, é uma realidade das nossas universidades. Então, é importante a gente abrir esses canais de comunicação para a gente poder levar a conhecimento de vocês, primeiro, que existe algo diferente do direito tradicional. Segundo, pontuar para vocês algumas questões para que vocês possam correr atrás aqueles que se interessarem sobre o assunto. Por quê? A gente sabe que nem todos gostam de direito penal, como nem todos gostam de direito civil. Assim também nem todos se identificarão com essa proposta. Mas aqueles que se identificarem, vocês perceberão que terão uma trajetória muito bonita pela frente. E depois a Cris pode confirmar isso também, mas essa postura restaurativa e sistêmica dentro do direito, ela tem tirado muitos advogados e muitas advogadas que estavam parando de advogar. Estão trazendo eles novamente para o mercado porque estão vendo uma advocacia mais humanizada, uma advocacia diferente. Uma advocacia que não se preocupa apenas com o dogmatismo, que não se preocupa apenas com a decoreba dos artigos. Então, quando a gente que já está há mais tempo no mercado, a gente percebe que o direito em si, ele chama para si uma responsabilidade que ele não consegue suprir, que é uma responsabilidade de evitar o conflito, ou de prevenir o conflito, ou de solucionar o conflito. O direito penal não tem essa capacidade. Mas quando a gente fala em violência, quando a gente fala em desvio, quando a gente fala em atos, né, que atente contra a liberdade de alguém, o primeiro ramo do direito que vem à tona é o direito penal. E o direito penal, ele não consegue dar uma solução adequada para isso. E aí surge, então, eu vou fazer um apanhado muito rápido do que é a justiça restaurativa, porque eu acho que o mais importante é que vocês façam as perguntas para que a gente possa falar aquilo que vocês querem ouvir. Senão a gente vem aqui, fala um monte de coisa e às vezes não é aquilo que vocês querem ouvir, né? A justiça restaurativa, ela tem um movimento mundial em 1970 aproximadamente. E esse movimento mundial, ele se estende, ele começa na Austrália, Canadá, e ele se estende para o mundo até que a ONU começa, então, a trazer para dentro da sua organização o interesse em pesquisar sobre a justiça restaurativa. Então, isso na década de 70. E aí nós vamos ter várias resoluções sobre justiça restaurativa, nós vamos ter vários convites mundiais para pesquisar, para aprofundar sobre isso. E em 2002, a ONU, então, apresenta a Resolução 12, que é uma resolução em que vai disciplinar o que é a justiça restaurativa. Então, se alguém quer entender o que é justiça restaurativa, você vai partir dessa Resolução 12, 2002, que é a resolução onde a ONU vai dizer quais são as partes que podem figurar na justiça restaurativa, qual é a proposta de uma justiça restaurativa, né, como que ela se desenvolve.
Então, esta resolução, ela é como se ela fosse a Bíblia da JR no mundo, e em que os países que aderem, né, que têm adesão à ONU, podem, então, trazer para os seus países essa proposta restaurativa e adaptar para a realidade nacional. Então, não é uma proposta vinculante, é uma proposta propositiva no sentido de orientar o que seria e como se desenvolver a justiça restaurativa. Bom, o Brasil, a partir dos anos 2000, o Brasil começa a ter alguns movimentos muito pontuais sobre a justiça restaurativa. Na verdade, nós não tínhamos justiça restaurativa, nós tínhamos práticas restaurativas com a nomenclatura de justiça restaurativa. Mas isso era muito pontual, assim, era o juiz da comarca tal tem um movimento sobre justiça restaurativa. O juiz da comarca Y desenvolve as práticas restaurativas dentro do seu gabinete, da sua vara, enfim. Então, isso vem nos anos 2000 sendo muito fragmentado. Alguns juízes que se interessavam aplicavam isso. Nós não tínhamos uma política pública sobre a implementação da justiça restaurativa. E aí o Brasil, em 2010, tem a primeira resolução que começa a querer demonstrar interesse para fazer pesquisas, né, sobre a JR e fazer uma implementação de uma política pública judicial. E em 2016, vem a primeira resolução que vai disciplinar a justiça restaurativa no Brasil. Então, hoje nós temos uma resolução, que é a 225/16 do CNJ, que é uma resolução que vai disciplinar o que é a justiça restaurativa no Brasil e vai, de alguma forma, trazer muitos conceitos que são da resolução da ONU. Então, o que é a JR no Brasil hoje? Pega a resolução 225, dá uma lida, que tu vai entender os princípios, os valores, como que isso se desenvolve, enfim. A nível mundial, pega a resolução da ONU. Então, em 2016, a partir dessa resolução do CNJ, o Brasil começa a ter uma política estruturada dentro do Poder Judiciário. E o CNJ começa a estipular metas para os tribunais. Então, os tribunais deveriam, até determinado ano, a ter implementado pelo menos alguns programas restaurativos. E assim foi, então, de ano a ano, cumprindo essas metas. Em uma pesquisa em 2019, só para vocês terem uma ideia, 95% dos tribunais, tanto estadual como federal, já tinham pelo menos 1 ou 2 programas restaurativos implementados. Então, tribunais com algumas comarcas com a implementação de programas restaurativos. Hoje, em 2021, é muito provável que 100% dos tribunais já tenham implementado práticas de justiça restaurativa. Não em todas as comarcas, mas pelo menos em algumas comarcas como projeto piloto. Em Santa Catarina, o Tribunal de Justiça tem já um grupo gestor da justiça restaurativa com a participação das universidades, com a participação do Executivo, do Legislativo, do Poder Judiciário e de outras organizações para, então, implementar a justiça restaurativa no sistema judicial catarinense, que houve um retardo em razão da pandemia, porque esse era um projeto para ser desenvolvido em 2020. Então, nós tivemos aí um atraso. Mas nós temos já um grupo gestor com verba estruturado. E o ano passado, em novembro, o TJ de Santa Catarina, o nosso tribunal, ele ofereceu o primeiro curso sobre justiça restaurativa, o curso introdutório, onde mais de 500 pessoas, servidores ou não servidores, puderam se inscrever gratuitamente e fizeram esse curso online. É um primeiro movimento do Estado, é um movimento ainda um pouco tímido, mas é o primeiro movimento. Se nós pegarmos Rio Grande do Sul, nós temos um movimento muito antigo. Caxias do Sul tem movimento há mais de 15 anos de justiça restaurativa. Se nós pegarmos Ponta Grossa, no Paraná, é considerado uma cidade restaurativa no sentido de ter estruturado dentro do município, dentro do judiciário, práticas restaurativas que possibilitam a reintegração de autores de delitos sem a necessidade de cumprirem penas.
Então, olha a importância disso. A justiça restaurativa, ela tem uma importância no sentido de não aprisionar quando você pode transformar e resolver o conflito pelas vias consensuais. E isso é extremamente importante, principalmente quando a gente trata de menores. Os menores infratores, que tem no ECA hoje no Brasil a legislação específica dizendo que é possível implementar a justiça restaurativa para os atos infracionais. Então, nós temos algumas comarcas, alguns estados, que estão muito à frente. São Paulo, nós temos comarcas que estão muito à frente, já com implementação de justiça restaurativa e funcionando. Santos tem núcleo de justiça restaurativa há mais de 20 anos. Então, veja, isso para nós aqui no estado começou a chegar há pouco tempo. E é importante que vocês tenham conhecimento disso, gente, porque daqui a pouco vocês estão fazendo estágio, estão trabalhando na área, estão fazendo estágio no fórum, no gabinete do MP, na defensoria, ou até mesmo nas delegacias, e vai começar a vir as exigências do tribunal, né, das corregedorias, para que sejam implementados grupos ou núcleos de justiça restaurativa. E vocês vão se perguntar, mas o que é isso? Como fazer isso? E não só vocês, o promotor vai perguntar o que é isso. Os juízes vão perguntar o que é isso. Porque eles também não têm conhecimento dessa proposta. Então, isso é muito novo, mas é um movimento que de 2016 para cá está crescendo muito. E é um movimento que vem de cima para baixo, porque ele vem do CNJ. Então, é um movimento que tem muita força. E nós não temos mais como retroagir. Tá? Então, é impensável que alguém que trabalhe no direito, daqui a 5 ou 10 anos, não conheça o que é justiça restaurativa ou justiça sistêmica. Ah, mas eu quero entender mais. Aí depois, no final, vou passar para vocês alguns livros, alguns caminhos para vocês pesquisarem. O importante é que vocês tenham curiosidade para tentar entender o que é isso, ou para vocês verificarem como que isso pode ser importante dentro da trajetória acadêmica de vocês e profissional. Tá? Vai ser, sim, um nicho de mercado futuro, no sentido de não é um ramo do direito, não é uma área que todos conseguem trabalhar, porque tem algumas exigências no sentido de condição pessoal, ou seja, eu não consigo estar nesse movimento sendo extremamente litigante, eu, enquanto pessoa. Então, é um movimento que exige que você transforme algumas posturas tua enquanto pessoa também. Então, a partir desse movimento CNJ, e um pouquinho antes, talvez, as OABs começaram a criar as suas comissões de direito sistêmico, né, chamado de direito sistêmico, e de justiça restaurativa. Então, só para trazer um parênteses, justiça restaurativa não é a mesma coisa que direito sistêmico. Direito sistêmico é um termo designado para as constelações, as posturas, né, os movimentos sistêmicos dentro do direito. O que mais se conhece são as constelações. Mas a justiça restaurativa, ela está implementada dentro do direito brasileiro a partir da resolução do CNJ. Então, ela é já uma política, ela já é uma realidade. E ela precisa ser conhecida e ser estudada. Bom, eu vou passar aqui um slide, então, deixa eu ver aqui, para, em cima desse slide, a gente conversar sobre algumas características da JR. Estão vendo? Certo? Estão vendo? Bom, então, algumas características da justiça restaurativa. Ela supera a justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? É aquela justiça que trabalha apenas com a punição. Eu vou dar um exemplo para vocês. O direito penal ele funciona muito bem. Quando? Ele funciona muito bem em algumas situações. O direito penal, gente, ele é o pronto-socorro do direito. Então, quando você sofre um acidente, bate, cai de moto, machucou a perna, enfim, tu é levado para onde? Para o pronto-socorro. No pronto-socorro, tu vai precisar de uma intervenção rápida para estancar aquele sangue, para arrumar aquela perna, enfim, para evitar que você, né, venha a óbito muitas vezes. Bom, depois que você passa por esse pronto-socorro hospitalar,
você vai precisar de uma recuperação, vai precisar muitas vezes de fisioterapia, de psicólogo, de intervenção de assistência social, enfim, uma série de outras intervenções, né, de outras áreas da ciência. Por que o direito penal é o pronto-socorro? Porque, por exemplo, nos crimes de violência doméstica, quando há uma situação de violência, para onde que essa vítima vai pedir socorro? Para o direito penal. Ela vai lá na delegacia, vai fazer o BO, e o delegado vai, então, requerer as medidas protetivas. E essas medidas protetivas, elas são necessárias, e elas são eficientes, e são elas que garantem a integridade física e a vida dessa vítima. Então, o infrator, o agressor, vai ser retirado de casa, né? Vai ter, se for o caso, as medidas cautelares, uso de tornozeleira, proibição de acesso e até mesmo a prisão, em último caso. Ok, o pronto-socorro está ali, socorreu. Daqui a 30, 60, 90 dias, não há mais a necessidade de mantê-lo preso. E o que eu vou fazer com esse cidadão agora? O direito penal não tem mais instrumento. Porque o único instrumento que o direito penal consegue oferecer é a pena, é a punição. Então agora eu preciso de um outro olhar, que é um olhar de reintegrar esse agressor para a sociedade, de uma forma que ele não venha a praticar esses atos futuramente, seja com a mesma vítima ou seja com outras vítimas. E aí o direito penal não tem força. O direito penal não consegue. Então, por isso que é uma superação de uma justiça que apenas pune, no sentido de ser uma justiça que olha para as necessidades das partes. É uma justiça onde a vítima e o ofensor são elementos chaves. Hoje, na justiça tradicional, os elementos chaves da justiça é o promotor, o juiz e o advogado. As partes, muitas vezes, nem são conhecidas de promotor e juiz. Muitas vezes nem vêm para audiência. Mas todo o processo gira em torno de acusação, de defesa e de julgamento. Ou seja, os atores principais do processo tradicional não são aqueles que estão no contexto de violência. O juiz, o promotor e o advogado, eles não fazem parte daquela relação de violência. Quem faz parte é autor e vítima. Mas o autor e vítima não têm a oportunidade de conversarem. Eles não têm a oportunidade de dizerem quais são as suas necessidades. Por exemplo, a vítima, a gente não sabe qual é a necessidade de uma vítima, porque o direito penal não abre essa possibilidade, porque ela não tem diálogo com ela. Então, nessa justiça restaurativa, nessa percepção mais humanizada da justiça, nós vamos fazer o quê? Nós vamos trazer as partes principais para o processo. Fechar essa porra. E nós vamos dar oportunidade para que elas possam falar e apresentar as suas questões. A vítima dizer quais são os seus danos e o ofensor ter a oportunidade de autorresponsabilizar-se e, em algumas situações, até mesmo reparar o dano da vítima. Isso não acontece no direito tradicional. Na justiça restaurativa, não há culpados. O que acontece no direito tradicional, quando a gente estabelece a partir de uma sentença que alguém é o culpado para aquilo. Ou seja, há sempre uma acusação no sentido de apontar o dedo e dizer você está errado. Na justiça restaurativa, nós trabalhamos com responsabilidades. Ou seja, você é responsável por isso. Você consegue compreender a sua participação nesse ato? Você consegue ser autorresponsável por isso? E muitas pessoas são abertas para isso e se autorreconhecem responsáveis e colaboram para que esse ato não volte mais a acontecer. Numa decisão judicial condenatória, geralmente ela vai descontentar vítima e acusado. A vítima porque não teve as necessidades delas atendidas,
porque muitas vezes ela não quer, não é a punição que ela quer, ou a punição que ela visualiza é diferente daquela que foi dada. E o acusado se sente injustiçado por uma série de fatores. Na justiça restaurativa, o conflito é devolvido para os envolvidos que criaram ele. Gente, tem coisa mais infantil do que A brigando com B não consegue resolver isso. E aí tem que chamar o C para resolver um problema que é do A e B. E aí o C que vem de fora olha aquilo e vai dizer quem tem direito. Será que a gente não tem ainda autonomia para assumir uma responsabilidade de resolver as nossas questões? Então a justiça restaurativa vai trabalhar com isso. Devolver às partes o conflito para que elas apresentem uma solução. Afinal de contas, foram elas que criaram o conflito. Não foi o juiz que criou o conflito. Por que eu tenho que terceirizar isso? Então, olha como é uma justiça diferente dessa tradicional. Na justiça restaurativa, nós vamos observar o interesse da vítima, do ofensor e da comunidade. Nós vamos observar também os interesses da sociedade. E num contexto mais menor, os interesses da família. Gente, numa agressão de violência doméstica, o direito penal não olha para os danos que os filhos dessas vítimas tiveram. Eles não foram agredidos, mas eles sofrem mal. Então, na justiça restaurativa, nós vamos olhar para a necessidade da vítima, para a necessidade do ofensor e para a necessidade do contexto familiar, dos pais, dos irmãos, de todos os familiares que convivem naquela relação conflituosa. E na JR, nós buscamos fazer o quê? Restaurar as relações. O foco da justiça restaurativa é restaurar relações. Ou seja, se houve um confronto, se houve uma afronta, se houve uma briga, uma discussão, uma violência, nós temos uma relação que está conturbada. E não é o judiciário dizendo quem tem direito que essa relação vai ser melhor. A restauração das relações não tem por objetivo fazer com que as pessoas voltem a ter convivência. Não. Mas que elas consigam resolver aquilo e cada um segue a sua vida. O que não se consegue por meio do direito penal tradicional, por meio do direito tradicional. Na justiça restaurativa, e esse é um princípio fundamental, tem que haver voluntariedade, gente. Ninguém participa da justiça restaurativa se não tiver voluntariedade. Então, a vítima tem que querer participar, o autor do fato tem que querer participar. E aí, então, faz o encontro restaurativo, propõe as soluções, fazem os acordos, que é homologado pelo juízo e depois cumprido. Então, ninguém impõe nada a ninguém. E o que é o direito hoje, tradicional, se não é uma imposição, que descontenta todo mundo? Descontenta quem ganha, entre aspas, e descontenta quem perde, entre aspas. Se você tem voluntariedade para participar, se você realmente quer fazer diferente, vocês podem construir uma solução diferente. E muitas vezes, essa solução, ela passa longe de uma punição. Sim, eu posso ter uma punição dentro da JR? Posso. E muitas vezes se tem, nos acordos, nos países em que isso é possível, no Brasil ainda não é possível isso, apenas no ECA, nós temos muitas vezes punições que são estabelecidas pelas partes. Ou seja, se tem uma pena X, diminui a pena e repara de uma outra forma. E o juiz homologa, isso tem validade. Na justiça restaurativa, o diálogo é central. Eu quero ouvir as necessidades da vítima. Eu quero ouvir as necessidades do agressor. E aí, quem conhece
as constelações, ou quem já participou do movimento sistêmico, sabe que o direito tradicional trabalha com um pensamento cartesiano, que é um pensamento que exclui, né? Tanto é que a nomenclatura que se dá são partes. Parte é autora, parte acusado, acusador, são partes, é tudo aparteado. A visão sistêmica, o pensamento sistêmico trabalha com uma ideia de todo. Ou seja, você não exclui ninguém. Todos fazem parte. E todos são importantes para solucionar a questão. E todos precisam ser ouvidos. E todos têm algo a falar. Justiça restaurativa não é passar a mão na cabeça de ninguém. Justiça restaurativa é olhar o conflito de uma forma adulta, assumir a responsabilidade pelo que fez e, se possível, se for permitido pela vítima, se for do desejo dela, reparar o dano, que pode ser uma reparação material, pode ser uma reparação psicológica, moral, não necessariamente através de uma punição, mas através de uma outra forma de responsabilidade que faça sentido para ambos. Então, isso tudo é muito diferente daquilo que a gente aprende, que eu aprendi, que a Cris aprendeu, que a Tainá aprendeu e que vocês estão aprendendo, dentro do direito tradicional. Veja, isso não é uma crítica ao direito litigioso, à litigância. Nós precisamos de litígio. Em muitas situações, você só vai conseguir olhar ou dar uma resolução para aquilo a partir do litígio. E tem muitos advogados, muitos juízes, muitos promotores que gostam do litígio e que vão fazer parte do litígio. Mas tem muitos que não veem sentido nisso. E o direito, até pouco tempo atrás, não tinha uma oportunidade para esses que não tinham ou que não viam sentido mais no direito tradicional. Que não viam sentido apenas naquela ideia de que o bom advogado é aquele que mais grita, ou melhor, bate na mesa dentro de uma audiência, porque isso impressiona o cliente. Tem muita gente que não olha o direito assim, pessoal. Então, isso não é uma crítica a quem ensina o direito assim, porque eu dou aula de processo penal no quarto período, que é o processo penal 1. E eu ensino eles a fazer petição, a litigar. Mas eu apresento uma outra possibilidade. Olha, gente, também tem isso. Vocês precisam saber lidar com o direito tradicional, porque em muitas situações é necessário fazer isso. Mas vocês precisam saber que tem um outro caminho, que você pode mesclar em algumas situações. Você não precisa ser apenas litigante. Você pode trabalhar com as duas questões, com as duas características de justiça. Então, esta é a ideia. E dentro da justiça restaurativa, nós temos uma ferramenta que é a comunicação não violenta, que depois a Cris vai falar, que eu considero como sendo a ferramenta principal da justiça restaurativa. Sabe aquela ideia de peticionar e você dobrar a petição e sair sangue de tanta agressão que tem ali dentro? Cara, isso passou. Não é mais assim. Não pode ser assim. Você tem que saber se comunicar sem ser violento na comunicação. Porque muitas vezes você quebra um acordo pela forma como você se comunica. Muitas vezes a outra parte não fecha o acordo pela forma como você escreveu a petição. Então é importante você saber se comunicar dentro das suas petições. E isso a Cris depois vai explicar. E para quem tem interesse para estudar sobre o assunto, eu passo para vocês aqui 5 livros, especificamente alguns sobre justiça restaurativa e outros sobre o que se denomina de direito sistêmico. Então, esse primeiro é o direito sistêmico,
a aplicação, né, da percepção das constelações, das leis sistêmicas, dentro do direito penal e do direito civil, do direito de família. E aqui esse segundo livro é um estudo que a gente fez no sistema prisional de Santa Catarina, em Florianópolis, aonde foi aplicado as constelações para um grupo de presos, e aí nós demonstramos aqui quais foram os efeitos disso, positivos, né, que eles relataram com relação a esta terapia breve que eles participaram. A Justiça Restaurativa Sistêmica é um outro livro que traz uma junção da Justiça Restaurativa com as constelações ou com as leis sistêmicas, e a Justiça Restaurativa Diferenciada Integral, que essa aqui é a tese do meu doutorado, e esse livro aqui, então, ele vai trabalhar com uma necessidade de levar a Justiça Restaurativa para a comunidade. Eu acho que aqui é um outro ponto importante, porque justiça restaurativa, quando a gente fala em justiça, a gente visualiza o judiciário. Mas a restauração, enquanto prática restaurativa, que talvez vocês conheçam, ou possam conhecer de uma forma mais ampla ou mais fácil a partir dos chamados círculos da paz ou círculos restaurativos, eles são muito aplicados nas comunidades, por exemplo, nas escolas. É uma ferramenta extraordinária para você resolver conflito entre alunos, onde não tem mais aquela ideia de punição, mas uma ideia de colaboração, de compreensão. Então, esse livro foca justamente na necessidade de nós trabalharmos na comunidade com as práticas restaurativas como uma forma preventiva. Porque se eu resolvo na comunidade os conflitos, esses conflitos não chegam ao judiciário. Então, eu consigo trabalhar com isso nas escolas, nas empresas, consigo trabalhar com isso dentro das famílias, dentro das igrejas, nas instituições religiosas, nas ONGs, onde você trabalha com determinados grupos. E esse último livro é um livro em que eu trabalho com o que eu denominei de justiça atópica. Atópica é um sentido de que não tem lugar, que é justamente contrapondo-se à ideia de que a justiça se faz com uma decisão judicial. Ou seja, gente, uma sentença judicial produz muita coisa, mas dificilmente produz justiça. Porque a justiça é algo muito subjetivo. E essa justiça atópica aqui é uma proposta para que, como é uma justiça atópica no sentido de não ter lugar, é o sentido de que em todos os momentos da relação e do conflito eu posso criar oportunidades para fazer justiça. Mas o que é o fazer justiça nesse sentido que eu trago? Não é o sentido de ganhar e perder. É o sentido de você equilibrar as relações. Porque se eu equilibro as relações, eu tenho um ato justo. Porque eu concedo para alguém aquilo que ele está pedindo dentro daquilo que eu posso dar, dentro de um consenso. Eu equilibro as relações. Que muitas vezes é pagar o que eu devo. Mas dentro daquilo que eu posso, da forma que eu posso. E não a partir de uma imposição. Claro que tem inúmeros outros livros. Talvez o principal seja Trocando as Lentes. Esse livro vocês acham em PDF por aí. Esse livro é um dos primeiros livros que trabalha com a justiça restaurativa e ele é muito interessante, porque ele traz essa visão da JR e a visão da justiça tradicional, e ele vai trazendo, então, as duas justiças lado a lado e demonstrando como isso se apresenta diferente, muito mais humanizado. Eu acho que, num contexto geral, seria isso. Não vou me alongar mais, a gente pode abrir para perguntas, até para que vocês possam ouvir aquilo que seja interessante para vocês. E depois aí a Cris pode complementar com a CNV, que eu acho que é uma ferramenta fantástica aí dentro da JR. Obrigada, professor Fabiano. Professora Tainá, vamos abrir para perguntas agora ou vamos deixar para o chat? Vamos deixar ao final, porque daí é possível fazer para os dois palestrantes e eles respondem, complementam as respostas. Eu acho que fica um pouco mais interessante deixar a professora Cristiane agora fazer a exposição dela, pode ser? Isso aí.
Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Cristiane. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Fabiano pelo convite e a professora Tainá pela confiança. Muito obrigada, porque nós não nos conhecemos pessoalmente e eu fiquei muito honrada pelo convite do Fabiano e pela sua confiança, porque a gente sabe que não é à toa que nós estamos na vida do outro, né? E o Fabiano nós nos conhecemos também online, né, Fabiano? E foi uma sinergia muito grande. E o que eu tenho hoje aqui para contribuir é também fruto das aulas do Fabiano, Tainá. Eu fiz um curso, né, de justiça restaurativa com o Fabiano no ano passado, e esse encontro nos trouxe para a pós-graduação de leis sistêmicas aplicada ao direito, que a preocupação é exatamente essa, trazer a discussão, né, de temas tão relevantes para a academia, porque é um desafio muito grande a gente tocar em assuntos que não são, entre aspas, normais, dentro da grade curricular de um curso de Direito. Então, eu tenho que te parabenizar, porque eu sei como que, muitas vezes, nós somos desacreditados, né? E até nossos pares não colocam fé no trabalho que a gente faz. Então, eu tenho que agradecer essa confiança que você teve, porque foi uma indicação, né, do Fabiano, e nesse meio acadêmico a gente tem que tomar cuidado, né, com certas autoridades do assunto. Então, muito obrigada pela confiança. E eu gostaria, antes de iniciar a tratar da CNV, mostrar para vocês os livrinhos do Fabiano. E aqui, são alguns que estão aqui comigo hoje e realmente devem ser lidos. Né? Uma leitura gostosa que você, pegando no final de semana, tranquilo você lê, né? É bem acessível. Então, eu recomendo mesmo a leitura dos livros, principalmente para os alunos que vão fazer monografia, que é um momento muito caro ao aluno desenvolver um tema, né? Seja monografia ou um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e que muitas vezes eu ressalvo que tenta fugir da mesmice, né? Para que nós vamos falar de assuntos tão debatidos já em sala de aula? Vamos ampliar nossos horizontes, vamos buscar novos conhecimentos. E a justiça restaurativa, nós não encontramos realmente na grade curricular do curso, né? São temas novos, temas que precisam ser inseridos dentro da academia, né? E palestras, trabalhos de extensão, projetos de extensão ajudam muito a difundir, né, outros ramos do direito, outros olhares, outro foco. Porque, como nós sabemos, nós somos, desde o início, quando a gente fala que quer fazer direito, né, a ideia que se passa é a ideia de conflito, que você gosta de uma discussão, você gosta de uma briga, né? Talvez seja a ideia que realmente predomina, mas, como o Fabiano citou, eu fui uma que quase deixei de advogar por essa visão, né? Eu simplesmente via que não me
não enquadrava. Por que eu teria que litigar, brigar durante anos, né, num processo para ter o, né, o seu livre convencimento, né, teria que então proferir uma decisão, né? Quem está certo? Então, e muitas vezes eu entrei em conflito comigo mesma, porque sendo professora, né, eu já leciono desde 2003, então já tem bastante tempo, né, um tempinho bom, eu não ficava satisfeita com o que eu ensinava dentro de sala de aula e o que eu ouvia nos tribunais, né? Então, isso foi me pesando até eu começar a buscar, né? Perceber o que estava faltando. E primeira oportunidade que eu tive foi encontrar a mediação. A mediação, para mim, foi um divisor de águas, né? Foi em 2014, quando eu fiz o curso do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, e tive esse acesso e falar, olha, não é que dá para ser diferente, né? E logo em seguida, na busca até que nós vamos falar do autoconhecimento, eu cheguei ao direito sistêmico, às leis sistêmicas. Então, hoje, eu falo que a minha postura como advogada, como pessoa, realmente mudou. E com isso, você fica aberto a novas experiências, novos contatos, e chegam, né, pessoas que realmente te agregam valor, né? E o Fabiano foi uma dessas pessoas que me esclareceu, que me fez entender o que seria justiça restaurativa, né? E com isso, eu vi que o direito penal, né, deixou de ser a última ratio, porque nós temos aí essa possibilidade da volta dos relacionamentos, né? Porque o conflito, quando você embate com uma pessoa estranha, com uma pessoa que você não vai ver nunca mais na vida, você pode até entender essa litigância. Mas quando se fala de um marido, de um filho, né, a visão ela é totalmente oposta, porque na verdade você não quer ali romper as ligações. Ali você procura exatamente restabelecer o vínculo. Então, aproxima mais, né, as pessoas e não o oposto que ocorre normalmente no judiciário com uma sentença, né, mesmo num divórcio. E falar de comunicação não violenta, né, logo após o professor Fabiano, é um desafio muito grande, porque ele é mestre e doutor no assunto, né? E, para facilitar, eu fiz alguns apontamentos aqui, e, por favor, deu para visualizar? Sim, dá para visualizar. Ai, que ótimo. Bem, então, vamos lá. A comunicação não violenta, deixa eu ver aqui, ela pode ser usada tanto na esfera penal, na esfera civil e no nosso dia a dia, como que nós vamos ver, tá? A comunicação não violenta, também chamada de CNV, ela surge por Marshall na década de 60, quando ele se propõe, né, a fazer uma
pesquisa. Desculpa interromper. Acho que tá no mesmo slide, tá no teu slide inicial, comunicação não violenta. Talvez já seria, não sei se a senhora tá passando e o slide não tá passando. Não sei se é o caso, só para avisar, tá? Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui. Assim. Talvez deixar de compartilhar e compartilhar de novo. Talvez travou. Deixa eu ver aqui. Isso. Aqui. Perfeito, agora tá ótimo. Então, vamos ver aqui. Joia. Então, veio de uma experiência passou a primeira, né? Passou sim, tá? Comunicação não violenta, CNV sim. E Marshall. Joia. Então, o Marshall, ele pode-se falar que ele é o pai da CNV. Ele é um psicólogo que sofreu na infância bullying, né, por ser judeu. E com essa vivência, né, pessoal, ele vai desenvolver, então, uma técnica onde que, como o próprio nome nos diz, né, uma comunicação sem violência, ou seja, sem machucar as pessoas quando você falar, né, e sem ofender. Então, a primeira coisa que a gente pensa em comunicação é a fala, né, e a audição, tá? E Marshall usou na técnica, no método da comunicação não violenta, o mesmo princípio que Gandhi utilizou, que é a ideia de não fazer mal a nenhuma outra pessoa, a nenhum outro ser vivo, e respeitando todas as suas necessidades, seus desejos. E aí, o que o Marshall nos coloca? Que a comunicação não violenta, ela também é um método pacífico de resolução de conflito, na busca da cultura da paz, exatamente indo, né, no mesmo objetivo da justiça restaurativa. Então, aí elas se encontram. Então, é uma comunicação, né, com amor, com respeito, com compreensão. Ela não é excludente, não é egoísta, não é preconceituosa e não pode ser interpretada como uma comunicação de uma pessoa boazinha que quer agradar. Pelo contrário, é uma boa comunicação, onde que a pessoa fala e é entendida, onde que também escuta. E um dos problemas hoje, no nosso mundo moderno, também é escutar. Com essa nossa, como eu posso falar, nosso dia a dia conturbado, né? A nossa fala, ela é agressiva. E muita gente não tem paciência de quê? De escutar o outro. Falar, todo mundo quer, mas escutar, ninguém quer. E o mundo virtual proporciona isso, né? Hoje, nas redes sociais, várias plataformas, você fala o que quer, mas não sabe escutar, não sabe receber. Então, isso é um problema, né? Isso gera conflito. Então, do jeito que você fala, do jeito que você expõe a sua ideia, pode sim agredir o outro, né? Então, é uma nova postura de vida. É uma não agressão. Mas a ideia não é também ser só no nosso dia a dia, né?
a comunicação não violenta, ela tem um público bem abrangente. Profissionalmente, num atendimento de saúde que hoje estamos sobrecarregados, né? Ansiosos pelo atendimento. Então, quando se pede um atendimento hospitalar, né? Não precisa ser grosso com a pessoa, né? Você pode muito bem solicitar um atendimento com respeito. Uma ideia do brasileiro também é não respeitar o que é público, né? Então, você não tem um respeito devido ao próprio funcionário público ali. A fala, né? A comunicação dentro das prisões, dentro dos presídios, cadeias, né? Custódias, os lugares onde que o preso fica custodiado, né? São ambientes agressivos, muito agressivos, inclusive na sua fala. O preso ali já está em uma situação de vulnerabilidade, ele já está muito exposto, ele sabe da sua condição, né? Não por isso você precisa humilhá-lo. Da mesma forma, quando você vai buscar direitos nos grupos comunitários, em condomínios, você pode muito bem expor seu ponto de vista sem ser agressivo. E principalmente nas escolas, né? Relação entre professor e aluno, ela pode ser muito bem saudável. E aqui eu abro uma deixa para cumprimentar meus alunos que estão aqui presentes, né? Muito obrigada aí pela presença. E família. Eu falo que é o maior desafio é você falar com amor, né? Com o seu marido, com o seu crush, contatinho, né? Com seus filhos. É um desafio bastante grande, porque nas empresas, a nível profissional, né, a gente tem certo cuidado na hora de se comunicar com o outro, principalmente quando é seu chefe, não é verdade? Mas quando a gente está dentro de casa, relação de pai e filho, marido e mulher, a gente deixa escapar muitas vezes. E são nesses casos onde o conflito explode. E o conflito, às vezes, vai parar onde você não quer, como numa delegacia, né? E gera aí o dano, seja ele, inclusive, abraçado pela Lei Maria da Penha, que é o próprio dano moral, né? E lembrando que certas expressões, né, são expressões ditas no dia a dia, sem pensar, pelo simples fato de não parar, né, para perceber que aquela expressão ofende o outro, ofende o seu marido, a sua esposa, seu filho, né, como um simples assim, você não sabe fazer nada, você é uma praga, né? Então, poxa, quem está ali do seu lado todo dia, merece toda atenção e todo carinho. E seu filho é 50% seu. Então, quando você xinga um filho, você está se xingando, né? Lembra disso. Porque você pode chamar a atenção de uma criança com respeito, né? E ela vai te escutar. Ela vai te escutar. E a comunicação não violenta, ela também é usada, gente, não só na relação interpessoal, mas entre países. Muitos conflitos foram resolvidos, né, por uma comunicação sem violência, respeitando a cultura dos países, tá? E o judiciário, hoje, né, ele se abriu, principalmente com o novo Código de Processo Civil,
essa possibilidade da autocomposição. Então, hoje, o CPC, ele está aberto os meios, né, os outros meios adequados na resolução de conflito, como, por exemplo, as constelações familiares. E nisso, bem como na mediação, dá para se desenvolver um trabalho muito bonito, incluindo o outro na sua decisão. Mas o primeiro passo para isso ocorrer é com a gente. Nós precisamos mudar. Então, essa mudança vem internamente. É uma atitude sua. Não espera que seu marido vai mudar, porque ele não muda. Ele é daquele jeito que você gostou dele, né? Sua esposa é desse jeito que você gostou dela. Então, se você quer alguma mudança, essa mudança tem que ser sua. Você tem que estar aberto ao diálogo. Você tem que estar aberto ao equilíbrio, ao consenso. E você, como advogado, né, como essencial à administração, à justiça, você tomando essa postura, você passa a ser sua filosofia de vida, seja dentro da sua casa, seja no tribunal. E isso é super importante, é o que o Fabiano falou, né? Nós somos treinados para sangrar a petição, né? Nós somos instigados a fazer isso. Porque você não é advogado? Sangue no olho. Então, só que a gente pode fazer um pouco diferente. E esse fazer diferente depende de você, né? Essa, não sei se vai aparecer aí, mas é a inovação do direito, né? É a nova advocacia 4.0. É um novo tratamento na resolução de um conflito, mas isso precisa o quê? A mudança pessoal primeiro. E uma coisa muito importante, que nós somos crianças, no sentido assim, nós queremos ganhar, mas nós não assumimos a nossa responsabilidade. E isso é muito sério, imputar, né, a culpa no outro. Sempre queremos imputar o nosso insucesso para outra pessoa. Então, se eu não fui bem em determinada prova, é porque o professor não é bom, né? Se eu não me dediquei como eu deveria a uma causa, o juiz que é carrasco demais, ele não leu minha petição, né? Será que é isso mesmo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar e pensar na autorresponsabilidade. Qual é a minha parcela nisso tudo? O que eu posso fazer para mudar? Fazer diferente. E isso é jogar papel no lixo. É jogar papel dentro da sua bolsa quando não tiver lixo. É não despejar óleo de cozinha na pia. Você pode fazer diferente. Ah, mas e o outro? Não interessa o outro. Interessa você. Então, você passa por um conhecimento, né? E você começa a se perceber. Quando o outro fala esquisito comigo, o que eu sinto? Qual é o sentimento que vem dessa conversa? O que me gera? Como que eu fico? E qual é a minha real necessidade? O que eu desejo? Então, isso tudo é o primeiro passo para você mudar. Conseguir, então, iniciar
uma comunicação empática, uma comunicação não violenta. Se eu me autorresponsabilizo, eu consigo me colocar no lugar do outro. Me colocar na posição em que ele se encontra. Então, eu entendo como aquele ato o atingiu. Então, quando a empatia acontece, a gente usa a expressão meu santo bateu com dele, né? Mas isso é empatia, né? E o Marshall fala, quanto mais temos empatia pela outra pessoa, mais seguros nos sentimos, né? Então, quando você consegue fazer uma empatia, você se abre, a conversa flui, não é assim? E porque você consegue ver o outro. E a ideia é essa mesmo. Porque quando a gente tem uma relação, seja dentro de casa, na faculdade, nós queremos também ser o quê? Ouvidos. Falar, todo mundo quer falar, né? Mas a gente também quer ser ouvido. E isso acontece demais nas ações, né? Quando você propõe uma ação, sendo aí muitas vezes autor, o advogado tem que saber o que realmente o seu cliente quer. Porque acontece demais, gente, quando a gente estuda direito e está na faculdade, o 7º período, fazendo estágio, né? A gente quer peticionar, a gente quer ver a coisa acontecer e o cliente chega e começa a conversar com você, expor a sua demanda, o seu conflito, você não escuta ele. O que passa na sua cabeça? Você já está com o Código Civil aberto, com o Código Penal aberto na sua cabeça e pegando as coisas. Ah, isso aqui é o artigo tal. Ah, mas também pode ser isso, pode ser aquilo. E aí eu te pergunto, você está ouvindo seu cliente? Você está ouvindo aquela pessoa que está ali? Expondo às vezes é um dos momentos mais difíceis da vida dela. Você está sendo sensível a isso, né? Então, a advocacia, ela tem que ser resgatada nesse nível, né? Eu chamo isso de advocacia de boutique. Para quem acredita, né, num atendimento sistêmico, num atendimento mais humanizado. Primeira coisa é treinar o ouvir, né? Ter uma escuta sem julgamento. Você não é juiz. Você não é juiz. E uma escuta sem julgamento tem que treinar. Você tem que deixar de ser uma pessoa preconceituosa. Porque sem querer, nós fazemos julgamentos, né? E nós temos que treinar a nossa percepção. Isso é muito, muito caro. Esse treinamento da percepção, o treinamento do sentir. O que aquela pessoa ali na sua frente, que está quase 1 hora falando, conversando com você, mas o que ela não falou? O que ela não te contou? O que está oculto, né? Atrás dessa história que ela te falou. Porque aí, gente, quando você consegue perceber, quando você consegue sentir, né, o outro, você vai compreender realmente a origem daquele conflito. Você vai passar a entender o sentimento dela e a necessidade dela. Você vai realmente se colocar no lugar do outro. Então, uma comunicação não é só a fala, é a escuta. E isso a gente tem que treinar. Muitas vezes a gente já começa a falar
né, em cima da fala do outro. Você nem acabou de escutar o que o outro veio conversar com você, né? Então, o ouvir tem que ser paciente. Não pode você, ao atender um cliente, estar preocupado em num outro compromisso que você marcou, né? Ao atender seu cliente, realmente esteja ali de corpo presente, corpo e alma. Ele merece. E você, com certeza, na hora de fundamentar a sua petição, você vai estar mais leve. E lembre-se sempre, né? A petição, ela não precisa ser um campo de batalha. Ali você não precisa ofender. E lembre-se que num divórcio, quando tem filhos menores, né, esses filhos vão crescer. E eles podem ter acesso, sim, à petição de divórcio dos pais. Então, muitas coisas ali são totalmente desnecessárias, principalmente quando se trata de relação de casal. Você não precisa entrar em detalhes. Ainda mais agora, né? Com o CPC, você não precisa imputar culpa, né? Do término do relacionamento a ninguém. Simplesmente o amor acabou. E ponto. Bora pra frente. Então, isso é da nossa responsabilidade como advogado. Como se colocar, como a gente coloca no papel. Isso não depende de nenhuma outra pessoa, depende de nós. É fácil fazer? Não. Requer treino. Porque realmente nós somos instruídos, doutrinados, mesmo no pé do sentido da letra, né, a ter uma postura diversa. Mas podemos fazer, não é impossível. Né? Então, uma comunicação não violenta passa por 4 etapas, tá? A primeira delas é a observação. Então, essa observação, o que o Márcio fala, é saber o que está acontecendo, né? Qual é a situação, né? Mas não é para julgar, tá? É para compreender o que acontece, o que pode ocorrer, sair dessa situação, né? E o que não está acontecendo e o que acontece com o outro. Então, nada mais é do que observar, né? Por isso que eu falei há pouco sobre a percepção, né? É nessa etapa aí da observação que vai para a nossa próxima, que é o sentir, o sentimento. Porque se você observa, você passa então agora a entender qual sentimento que aquele fato despertou na pessoa, né? É um sentimento de raiva? É um sentimento de medo? É um sentimento de mágoa? Né? Então, é importante você entender o que gera aquele fato na pessoa. E primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é ser sincero e honesto com você mesmo, né? O que eu estou sentindo, né? Então, a principal questão é saber a diferença, o que se sente, o que se pensa ou interpreta. Porque realmente, né, se você não for sincero com você, você pode confundir tudo. E para isso, é o que eu falei antes. Você tem que ter em mente a autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua vida, pela sua tomada de decisão.
Então, esse sentimento, né, é o que vai para o próximo passo, né, que gera o quê? A sua necessidade, o seu desejo. O que você espera, né, da sua necessidade? O que você quer da sua frustração? Então, o que você quer que seja atendido e o outro não fez? E você tem que ser, como na outra etapa, ser honesto. E isso é importante para a gente saber fazer o pedido. Se você não é honesto com você mesmo, o que eu vou pedir? Se eu não entendo que aquela situação acontece, o que me fere, o que me vem, né? Aquele nó na garganta, né? O que realmente é o que me provoca, como que eu vou pedir? Inclusive para parar, para mudar, né? Então, eu tenho que deixar bem claro o que eu quero. E isso é muito legal, que é exatamente na nossa petição, né? A gente tem que fazer o pedido. Ele tem que ser claro, preciso. Né? Você tem que saber pedir. Né? E evitar, dentro de uma comunicação não violenta que nós estamos tratando, expressões vagas, ambíguas, abstratas. Como se fosse algumas expressões de direito, que podem dar outro entendimento, né? Como reputação ilibada. Eu adoro essa expressão no direito, reputação ilibada. O que é isso? É não ter seu nome sujo no SPC, Serasa? Né? Então, é complicado muitas vezes, né? Então, amados, eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de comunicação não violenta. Bem, coloquei o Fabiano, né, como meu exemplo, não sei porquê, tá? Mas o que aconteceu? Vamos lá. Fabiano, aqui diante de vocês, ele me chama a atenção, né? Me chama a atenção de uma maneira não educada, quando a gente tá no ambiente de trabalho, né? Ele podendo ser meu chefe, né? Ou um colega na mesma hierarquia, tá? Então, ao invés de eu discutir com ele, eu chamo em particular e falo para ele: olha, Fabiano, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, eu me sinto diminuída e irritada, porque preciso sentir que sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Você poderia me chamar para conversar em particular, quando se sentir irritado comigo novamente? Então, o que eu trouxe aqui de exemplo para vocês? Qual foi a minha demanda, meu fato? Essa discussão que a gente teve no ambiente de trabalho. Ele levantou a voz para mim. Aquilo me gerou o quê? Um sentimento. O que eu senti ali? Eu me senti diminuída. Nossa, isso eu fiquei muito irritada, né? Eu me senti desvalorizada. E o que, na verdade, eu quero? Qual é a minha necessidade? Eu quero ser respeitada, ó. Né? Eu quero ser respeitada. Eu brinco que nem meu pai grita comigo. Não é verdade? E se eu entendo meu sentimento e minha necessidade, eu tenho que fazer um pedido para ele. Qual é? Olha, você pode não concordar com o meu ponto de vista. Tranquilo. Mas, quando, né, for desse jeito, me chama em particular. Não preciso gritar na frente de todo mundo.
jeito que você conversa. Você não precisa agredir o outro que está te agredindo. Porque aí você só vai colocar lenha na fogueira. Você quer ver a coisa pegar fogo. Mas você pode chamar a atenção da outra pessoa com classe, elegância, né? E de uma forma suave, não violenta. E aí eu trago um outro exemplo. Um exemplo que acontece, eu vou falar com vocês todo dia, né? Quando o maridão joga a toalha molhada em cima da cama, ou então deixa a roupa suja espalhada pela casa, né? Primeira impulsão que a gente tem é falar assim, nossa, de novo? Não é possível que você fez isso de novo? Já falei tantas vezes com você. E coisas piores, né? Então, tenta fazer um pouco diferente. Amor. Quando vejo toalha molhada em cima da cama, nossa, eu me sinto frustrada, porque preciso mais de organização no nosso espaço. Você poderia, por favor, estender sua toalha no varal? Você está chamando a atenção do seu marido, do seu crush, do seu contatinho, da sua namorada, né? Mas de uma forma o quê? Carinhosa. De uma forma não grosseira, de uma forma não violenta. Então, tudo, gente, que eu estou tentando passar para vocês é a maneira como a gente fala. A gente consegue muitas coisas, né? Com a postura que você toma. Se você toma uma postura mais sem educação, vamos colocar nesses termos, né? Grosseira, a outra parte, ela recua. Ela se sente agredida. Então, por que ela vai te ajudar? Por que ela vai te atender a sua solicitação? Então, numa conversa, todos ganham. Né? Então, os desafios da comunicação não violenta, o Marshall, ele coloca exatamente isso, né? Passa-se por discussões, conflitos, e onde a própria pessoa, né, julga, tomam para rotular pessoas, preconceitos, fazem críticas, comparações, né? A pior coisa que você tem na hora de chamar a atenção do filho é comparar o filho da vizinha com o seu, ou o seu primo, né? Então, tentem não fazer, porque você pode fazer diferente, né? E também uma outra questão que no direito sistêmico e também na justiça restaurativa tratam, né, é sair da posição de vítima, gente. Se você quer permanecer na condição de vítima e não ser, né, o seu protagonista da sua vida, tá? Você não vai ajudar. O seu próprio comportamento vai não permitir que se resolva. Porque vítima, ela quer apoiadores, ela não quer resolver o problema. Ela mesma não quer resolver o problema, ela gosta da posição de ser vítima, né? Então, não se solidarize com pessoas assim. Não coloque mais dedo na ferida com pessoas assim, tá? Isso não é bom para uma comunicação interpessoal, tá? Então, aqui eu fiz pequenas considerações, né, para uma comunicação não violenta, uma comunicação em
empática. E o que eu tenho para recomendar para vocês é praticar. Praticar muito. Como eu falei, que é um desafio muito grande, principalmente em casa. Então, comece em casa, tratando melhor sua esposa, né, seu esposo, seu filho. E para quem gostar do assunto e queira aprofundar, né, o livro do Marshall. Ele é um pouquinho grande, vocês vão assustar em primeira vista, mas ele é fundamental para entender toda essa técnica aí de falar e de ouvir, né? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade, principalmente ao Fabiano e à Tainá. Muito obrigada. Deixa eu ver se parou. Ai, estou à disposição. Pessoal, agora eu vou fazer, muito obrigada, Cristiane. Agora eu vou fazer a triagem das perguntas. Tiveram algumas perguntas aqui no chat, eu vou fazer para vocês, e daí, com a pessoa que quem está questionando perguntou, e se vocês quiserem complementar, daí não tem problema. O Jorge Xavier perguntou: as taxas de reincidência de jovens infratores atendidos pelo sistema de justiça restaurativa são 1/3 mais baixas e os que reincidem têm a tendência de praticar crimes menos graves. As vítimas que passam por esse tipo de abordagem sofrem menos estresse pós-traumático e ficam satisfeitas por se sentirem tratadas de maneira mais justa? Para o Fabiano, essa. Então, a gente não tem estatísticas muito confiáveis com relação à reincidência no sistema prisional tradicional, né? E o que a gente tem são algumas experiências em algumas comarcas que trabalham com os menores e aplicam as práticas restaurativas. E essas experiências, por exemplo, em Ponta Grossa, que é uma comarca que trabalha com isso, ela demonstra que sim, nós temos uma diminuição do retorno desses menores para os atos infracionais. Só que não apenas o não retorno deles, porque a justiça restaurativa, ela trabalha em rede, e isso é importante vocês entenderem. A justiça restaurativa não é apenas um encontro no fórum com um facilitador que faz um acordo com as partes e o juiz homologa. A justiça restaurativa trabalha em rede, então ela precisa ter uma rede de instituições que vão receber, por exemplo, esses menores depois. Então, muitas vezes, esses menores eles são encaminhados ou para tratamento psicológico, para acompanhamento com relação ao vício, para empregos, para aprimoramento profissional, para escola, para estudo, e muitos deles não têm até mesmo o básico, que é uma estrutura familiar. Então, não pensem que justiça restaurativa é apenas fazer um círculo restaurativo, uma mediação restaurativa. Não, a justiça restaurativa, nesse movimento no judiciário, é apenas o começo de um movimento muito maior que se estende para os municípios. Então, não é apenas a não punição, mas é a integração desse menor, a integração desse infrator do direito, né, da lei, em uma sociedade em que ele possa atuar e ter uma autonomia para viver em sociedade sem a necessidade de estar indo contra essa sociedade a partir do confronto com as leis. Eu acho que isso é muito mais importante do que apenas a não reincidência. Aí, só para complementar, a gente tem as cidades restaurativas, aí que eu comentei antes. Porque aí, quando você tem uma cidade restaurativa, esse município está alinhado com toda essa política. Então, quando sai do judiciário, ele já sai encaminhado para as redes de apoio que o município precisa ter. Então, por isso que é importante ter uma política pública ampla, não apenas uma política judicial. A gente não consegue resolver isso a partir do judiciário apenas.
Obrigada, professor. A Tamires, que foi nossa cerimonialista hoje, perguntou: a justiça restaurativa e a comunicação não violenta impulsionam o diálogo entre as partes. Mas e quando esta não agressão não funciona em uma das partes? Como será aplicada a justiça restaurativa? Não foi direcionada para nenhum dos palestrantes, então acho que ambos podem responder, ou aquele que preferia, a Cristiane primeiro, já que o Fabiano respondeu, a outra. É Tamires, né? Tamires, a questão da comunicação não violenta, ela não é só para a justiça restaurativa, né? Mas para tudo, né? E o livro do Marshall, ele tem uma passagem que ele coloca como se restabelecer a comunicação num dado momento de agressão. Como que você pode, a sua postura, né, sair dessa situação e resolver o conflito ali, né? Então, você tem técnica, você tem treino para isso, tá? Para restabelecer uma comunicação eficaz, né? Então, a grande questão da comunicação não violenta, que eu abraço também na justiça restaurativa, e o Fabiano pode, com toda a maestria e propriedade, falar muito melhor do que eu, na relação da vítima com o agressor, né? É restabelecer essa comunicação entre eles, que tanto um quanto o outro, eles têm que estar abertos a essa possibilidade, né? A esse novo tratamento, resolver o conflito que surgiu dali. Não é isso, Fabiano? Assim, nós temos que nos preocupar com o que a gente faz. Então, se eu começo a ter uma comunicação não violenta, e a outra parte não consegue ter a comunicação não violenta, não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha parte. Porque se a gente for trabalhar com espiral de violência dentro das relações, quando nós chegamos numa violência física ou até mesmo numa violência mais grave, até mesmo o óbito, esse óbito, essa violência física, ela não foi o primeiro ato de violência. Ela é uma espiral que foi crescendo. E se nós formos olhar lá na base, ela inicia com uma violência pela comunicação. São os xingamentos, as suspeitas, né? São as ofensas verbais, que se traduzem depois em ofensas físicas. Então, veja, se você pratica comunicação não violenta e a outra parte não pratica, você não vai permitir que o espiral de violência suba. Porque se você não tem reatividade, a violência para. Então você não se preocupa com o que o outro faz, se preocupa com o que você vai fazer, né? E é uma postura que a gente não vai no sentido de querer mudar o outro, que é o que a Cris trouxe. Ou seja, faz a tua parte, que automaticamente, não tendo a reatividade, isso nas relações, elas vão, a curto e médio prazo, elas vão também fazer com que o confronto não aconteça. É aquele velho ditado, né? Ninguém sozinho briga, né? Tem que ter outro. Se alguém ficar xingando você e você ficar calado na frente dele, se você tiver esse autocontrole para isso, o máximo que vai acontecer vai ser o xingamento estancar. Agora, a dificuldade é a gente ter esse autocontrole. Isso é muito difícil. Acho que trabalhar um pouquinho de inteligência emocional com isso, né, é fundamental. Eu tive um caso recente no escritório em que, enfim, era uma demanda que já estava há muito tempo rolando na justiça e acho que as partes não conseguiam conversar. Só que era nítido que os valores eram diferentes, né? Quando foi feito ali a contestação, foi pedido a fixação de guarda compartilhada e a mãe não estava nem tão preocupada com o valor da pensão. Ela não queria a guarda compartilhada. E o pai, ao fim e ao cabo, queria
diminuir a pensão, porque ele não conseguia pagar. Então, gente, era só uma questão de alguém sentar e ouvir as duas partes e o que era o valor principal ali, sabe? Para um, era a guarda compartilhada não existir, era a guarda unilateral, visitação a cada 15 dias. Mesmo que esteja ali a guarda compartilhada obrigatória, né? Na legislação, que eu não concordo muito, eu inclusive já fiz um artigo científico sobre isso, em razão da existência de alienação parental em ambientes que são psicologicamente desfavoráveis. Eu acho que num primeiro momento não é tão interessante para a criança, né? Mas naquele momento eu senti assim, foi só a questão de ter um terceiro profissional que ouvisse, e talvez o outro advogado estava colocando, digamos, mais lenha na fogueira e não estava conseguindo ouvir. Então, não que eu tenha sido a salvadora da pátria ou nada disso, eu sinto que eu não fiz nada demais, sabe? Mas foi talvez sentar as pessoas, sentar com outra advogada e falar, olha, eu quero um acordo aqui, não tem porquê, porque as partes já estavam entrelaçadas naquele processo, até porque elas sentiam, acho que aquele processo era parte do relacionamento delas, então elas não queriam se desfazer do processo, porque eu percebi que era algo que ainda ligava os dois, então era também algo do relacionamento deles mal resolvido, que permaneceu com a utilização do processo para ter algum tipo de vínculo, para não dizer que a relação faliu. Então, ali eu percebi que o processo estava sendo utilizado como uma briga eterna. E se não tivesse alguém que fosse ouvir qual que era o valor mais importante de cada lado, talvez hoje a gente não teria conseguido um acordo. A gente conseguiu um acordo, as partes conseguiram conversar e quem sabe no futuro eles consigam colocar em prática uma guarda compartilhada justamente porque conseguiram conversar. Então, acho que o primeiro ponto foi conseguir conversar, sabe? Eu acho que foi tão importante naquela situação ali. E você vê, de fato, que tem profissionais ainda que querem dar um tapa na mesa e gritar. Acho que quando alguém está te desrespeitando, enfim, outro advogado está te desrespeitando, há alguns momentos que você tem que segurar, alguns momentos você tem que se impor, dependendo da situação, mas se impor de uma forma efetiva. Muitas vezes gritar com ele não vai ser tão efetivo quanto utilizar uma tese ou um argumento que naquele momento retire aquele poder que ele acha que ele está tendo sobre você, né? Então, acho que muitas vezes são estratégias que você utiliza de comunicação e muitas vezes é ouvir o teu cliente e ouvir a outra parte também e conversar com o teu cliente. Olha, você não pode ter tudo. A vida é um cobertor curto, sabia? Eu muitas vezes converso com os meus clientes e falo, olha, a vida é um cobertor curto. Muitas vezes a tua pretensão é legítima, tá certa. Mas você não pode ter, muitas vezes, em alguns casos, você não pode ter tudo o que você quer, porque é impossível. Eu estaria te prometendo o impossível. Então, acho que a parte do advogado, especialmente, e claro, eu estou buscando uma formação, acho que eu estou crescendo com relação a essa parte. Eu fiz cursos de conciliação, enfim, acho que eu tenho muito a aprender com o Fabiano ainda. Já disse para ele que eu quero, agora estou com doutorado, estou com muita coisa, eu quero parar para estudar um pouco mais sobre justiça restaurativa. Já era algo que eu queria muito, mas infelizmente não consegui conciliar. Mas é algo que eu trago para o escritório, sabe? Um pouco as pessoas participam, enfim, de constelação fora do escritório, mas eu vejo como isso que a Cristiane, que o Fabiano, eles estão falando hoje, é tão prático. E quantos profissionais perdem o profissional porque não resolve, fica com uma demanda no escritório que custa, porque o processo no teu escritório, quanto mais ele se alonga, ele custa, porque você tem que ter pessoas ali para estar fazendo girar o processo, peticionando. Então, assim, os teus honorários, ao final, se você tiver uma sucumbência ou não, muitas vezes o lastro temporal que vai levar aquele processo não vale a pena para o teu escritório e nem para o cliente, não vale a pena para o teu cliente, porque ele está pensando, meu Deus, meu processo está lá e meu advogado está fazendo o quê? Então, acho que são muitas vertentes que são importantes considerar e o quanto é relevante, né, as falas dos palestrantes. Eu vou fazer a leitura de uma próxima pergunta para a professora Cristina. A CNV tem o objetivo de resgatar o que há de mais genuíno nas pessoas, suas emoções, valores e a capacidade de se expressarem com honestidade, ajudando os outros com real empatia, ou seja, mergulhando nas verdadeiras necessidades do outro e não em sua vontade de parecer altruísta? Era uma pergunta.
É isso mesmo. A questão não é ser bonzinho, né? A questão não é essa. Ah, é bonzinho ter a síndrome, né, de querer ser boa e tal. Não é isso. É você ter uma postura firme, né? Porém respeitosa. Para isso, você tem que saber, tem que se conhecer, né? O primeiro passo como eu falei, o autoconhecimento. E se você está certo do que você fala, você não precisa gritar. Você não precisa sair do seu centro. Você está firme com o que você diz. E você pode falar firme de forma carinhosa, de forma respeitosa, sem agredir o outro, né? Então, são coisas que nós podemos fazer, como que eu tentei colocar, no nosso dia a dia. Vamos começar na nossa família, né? E aos poucos, porque não é igual o regime que a gente começa sempre numa segunda-feira, né? E passa o tempo e não dou conta. Não é assim, né? Você tem que realmente estar aberto para essa mudança, porque não é simples. E as pessoas, elas tentam te tirar do sério, né? Elas vão te pegar onde você menos espera. E para isso, o que o Fabiano colocou, o autocontrole, né? Muitas vezes você vai engolir seco, no sentido assim, se eu... Depende de mim, né? Depende de mim. Eu continuar, eu posso acabar aqui e virar as costas e ir, ou eu posso insistir. E o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, no linguajar vão te chamar de covarde, mas pelo contrário, você é o mais forte ali, porque você tem o domínio da situação, você sabe o que pode acontecer no final. Então, você não quer o resultado, você pode fazer diferente. Então, você tem como frear, porque você se conhece, você se percebe, você sabe os seus sentimentos e você sabe onde é seu limite. Então, dá um passo atrás e sai, né? É isso. Eu acho que é um assunto que me preocupa bastante. Eu tenho, enfim, lido, estudado um pouco. Eu gosto muito de filosofia e temas transversais. Eu sempre, nas minhas pesquisas, tentei colocar algumas outras áreas vinculadas ao direito, porque eu também acho que o direito em si ele não se sustenta e muitas vezes ele não traz uma resposta efetiva, né, em muitos casos. Então, eu tenho estudado muito essa parte da empatia e até em uma especialização que eu estou fazendo, teve um módulo especialmente direcionado à empatia. E, enfim, lendo não só Bauman, mas tantos outros autores, enfim, que tratam essa ideia de nós estarmos hiperconectados, né? E como essa hiperconexão e esse ser humano hoje multitarefas, ele perde a paciência, ele perde a possibilidade. Nós estamos hiperconectados, mas cada vez mais distantes, né? Então, acho que distantes no diálogo e os hate speeches, né? Hoje na internet, que são tão cada vez mais violentos e cada vez mais a pessoa não está mais disposta a ouvir e muitas vezes nem estudar, né? Eu brigo com os meus alunos, não brigo, mas chamo atenção. Inclusive, faço alguns textos, peço para fazer em avaliação justamente para que eles repensem ideias que eles tinham antes de estudar. E eu acho isso tão importante porque você coloca a pessoa em uma posição de não concordar comigo, com a professora, né? E uma experiência simples que eu estou falando, mas em concordar, né? Ou ir a fundo das suas ideias, duvidar das suas ideias, repensar, sabe? Te permitir
te permitir estudar, te permitir ouvir outras pessoas, ouvir com calma, ouvir com atenção, sabe? E ter acesso a leituras. Então, eu acho que é muito especial quando o aluno me diz, olha, eu lembro que teve uma das alunas que a Letícia disse, olha, eu achava essa ideia de imunidade parlamentar, que foi o texto que ela escreveu, eu achava uma vergonha, eu achava que isso era um circo brasileiro. E não entrando no mérito, né, da questão da imunidade, se é boa ou não. O interessante foi que ela teve a posição de ser humilde, escutar outras ideias que talvez não estivessem, né, na cabeça dela num primeiro momento, e aquelas ideias eram tão boas e ela não tinha acessado aquilo antes, né? E ela conseguiu acessar depois que ela de fato conseguiu ouvir outras pessoas, ler outras pessoas, e o quanto isso é importante, né? Quanto isso é importante para o nosso crescimento, porque muitas vezes a gente pode pensar até que a justiça restaurativa, ela tá, ou a comunicação não violenta em si, ela pode ser para o outro, né? Mas nós podemos, eu acho que, aplicar alguns desses ensinamentos para conosco, sabe? De aprender a nos ouvir e talvez utilizar de algumas dessas ferramentas para aprimorar mesmo o nosso conhecimento e a nossa construção enquanto seres humanos. Então, acho que é bem importante, assim, das nossas relações, mas também na nossa própria construção. Eu sempre falo para os alunos, assim, e algo que eu tenho como, acho que desde a primeira aula, eu sempre coloquei isso como uma das premissas da aula, que eles pensem e discutam com serenidade, com argumentos, né? Quando começa a dar aquele bafafá, eu já pego de volta para que as pessoas se acalmem e comecem a conseguir discutir de novo enquanto pesquisadores, enquanto alunos, e acho que isso é bem importante. O Jorge Xavier perguntou aqui por último. Eu vou finalizar com essa pergunta e depois, se os palestrantes quiserem fazer mais alguma inclusão, algo adicional. Fabiano, justiça restaurativa se baseia num procedimento de consenso em que a vítima é o infrator e, quando apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções dos traumas e perdas causadas pelo crime? Isso, Jorge, é isso mesmo. Isso é um conceito da JR. Você sempre trazendo os interessados de forma consensual e voluntária para verificar a questão da necessidade deles, né, da autorresponsabilidade e do engajamento. Então, a justiça restaurativa, ela parte de três bases, né? A necessidade da vítima e das partes como um todo, mas principalmente da vítima, a autorresponsabilidade do autor do fato e o engajamento. O engajamento é justamente assim, vocês estão conscientes da necessidade de fazerem a parte de vocês querem fazer diferente, porque se não houver engajamento, as coisas não vão acontecer. Então, por isso que é preciso ter a participação de todos eles. Tainá, me permite aqui, teve uma pergunta aqui que me chamou a atenção, eu queria responder, que deixa eu só subir aqui. Talvez eu não tenha visto. Aqui, do Flávio. Como tem sido a reação dos detentos quanto às práticas de JR? Você diria que prevalece a desconfiança ou a receptividade? Por que eu quero responder essa pergunta? Porque quando a gente fez aquele trabalho no sistema prisional, foi especificamente com a Constelação e depois a gente foi para o Hospital de Custódia e trabalhou com a JR. Vocês não têm ideia da receptividade deles. Sabe quem mais colocava ponto para o trabalho? Quem mais dificultava? Eram os agentes prisionais. Ou seja, os detentos eram muito acolhedores, porque eles viam que era um trabalho que era oferecido para o bem deles. Então, eles viam isso. E tudo aquilo que você oferece para beneficiar quem está no sistema prisional é muito bem aceito. Porque, gente, eles não têm apoio, eles não têm... O Estado dá o básico. Então, todos os movimentos que são feitos dentro do sistema prisional são muito bem aceitos por eles. A gente nunca teve nenhum problema com nenhum detento no sentido de alguma ameaça ou de não querer participar. Eles faziam fila para participar dos movimentos. Nós tínhamos um excesso de pretendentes. Então, olha só, se você faz um movimento
e eles visualizam que é um movimento que vai ajudá-los, eles são os primeiros a receberem bem isso. E dentro do sistema prisional existe, para quem conhece, quem trabalha, quem advogou, enfim, dentro do sistema prisional existe uma lei, que é a lei da palavra. Entre eles existe um sistema informal, e eles respeitam muito isso. Tanto que se alguma mulher entra no sistema penitenciário para fazer uma visita, eles automaticamente viram para a parede e baixam a cabeça. Eles não podem olhar para a mulher de um outro detento. Então, olha só como uma regra, eles chamam de regra de proceder. Eles têm uma como é que eu vou explicar? Qual é a palavra? Quase que um código de conduta, né? Um código de conduta, mas eles não são obrigados a fazerem isso. Eles entendem que isso é o que precisa ser feito para que o sistema possa não entrar em colapso. Então, eles conseguem organizar-se de uma forma que o sistema não entre em colapso. Não precisa de nenhuma regra escrita. São regras morais deles. Então, por isso que quando eles confiam em você, fica tranquilo. Eu brinco assim, advogado criminalista não precisa muitas vezes nem fazer contrato de honorários. Porque se eles te falam que eles vão te pagar, eles te pagam aquilo. Agora, entra no direito empresarial, muitas vezes, nenhum contrato tu cobra. Porque é a palavra, é a força da palavra. Eles têm muito isso. Então, eu queria só fazer esse complemento, porque eu acho que é importante, porque a gente tem uma visão muito distorcida de quem está no sistema prisional. Perfeito, acho que encerraram as perguntas, não sei se teve alguma que eu perdi ali, que os palestrantes conseguiram ver, que responder, mas queria devolver a palavra, se a Cristiane ou o professor Fabiano tem alguma consideração ainda para fazer. De minha parte, enquanto coordenadora, enquanto aluna, só tenho a agradecer. E não foi preciso ter muita confiança, Cristiane, porque o Fabiano é um professor muito criterioso, foi meu professor, eu lembro lá das avaliações, então eu sei do critério que ele tem para escolher as pessoas que convivem, né, com ele, e como fui aluna, sei que também é um professor ferrenho, então tenho certeza que os critérios, sim, ferrenho, eu não passei tanto mal, ainda bem, mas deu tudo certo no meu caso. Agora eu estou na CNV Agora, na minha época não, na minha época era aqui, ó, era difícil. Então, eu sei que os critérios dele também são muito importantes, ainda mais para vincular o próprio nome dele, então eu já tinha certeza da qualidade e pude ter mais certeza depois de ouvi-la. Então, queria agradecer imensamente ao professor Fabiano, à professora Cristiane. As nossas portas da Uniaselv estão sempre abertas para ouvi-los. Tenho certeza que vocês conseguiram dar para os alunos, né, uma nova perspectiva. Eu acho que é isso que eu tento fazer enquanto professora, enquanto coordenadora. Muitas vezes o direito é fácil ensinar, né? Você pode ser um bom decorador, só que um bom decorador não é um bom profissional. E as pessoas muitas vezes esquecem disso, que você precisa muito mais do que saber de cor o que está no nosso código. Porque isso, você pode passar um tempo, estuda, decora lá, mas os outros instrumentos que você vai adquirindo enquanto profissionais, esses sim são instrumentos que te diferenciam no mercado, que te diferenciam enquanto pessoas, né? Porque muitas coisas não é só o dinheiro que te compra, né? Tem coisas que valem muito mais do que aquilo que a gente pode de fato oferir, né? Então, queria agradecer muito a vocês, dizer que é uma honra para a Uniaselv recebê-los e para mim, para os alunos, eu tenho certeza, agradecer aqueles que não são da nossa instituição e que participaram do nosso evento. Muito obrigada por prestigiar a Uniaselv, por prestigiar os palestrantes. Agradecer aos meus alunos imensamente, dizer que eu estou sempre à disposição aí para ensinar, para puxar a orelha também, mas para ensinar, para estar trazendo aí novos instrumentos para vocês, que sempre é com muito carinho da professora, de verdade. Queria agradecer a Tamires, que foi nossa cerimonialista, eu vou devolver a palavra para ela depois.
para ela encerrar, caso os palestrantes não tenham mais nada a adicionar, né? Já falaram muito conteúdo, mas talvez tenham algo agora para o final. Queria agradecer a Tamires, que é a nossa aluna, é minha aluna de Teoria da Argumentação Jurídica. Queria agradecer pela tua disponibilidade e vontade. Já falei, mas vou repetir, isso é muito importante para ti enquanto acadêmica e na construção aí da tua carreira profissional. Então, pode sempre contar comigo para tudo que precisar. Muito obrigada, tá? Não sei se os palestrantes têm algo a adicionar. Eu quero só deixar 2 recadinhos bem rapidinho. Quem tiver interesse para conhecer mais a Justiça Restaurativa, segue a gente nas redes sociais, porque o mês que vem eu vou estar abrindo uma turma de JR gratuita, tá? E são só 30 vagas. Então, assim, abre, quem está por ali já consegue fazer a inscrição. Eu acho que é uma oportunidade para vocês começarem a ter um contato mais próximo, né, da JR. E aqui no chat de vocês eu coloquei um link que tem os livros de Justiça Restaurativa, inclusive o da CNV que a Cris trouxe. Vocês podem acessar esse link, baixar e ler, tá? Não é só para baixar para dizer que está no pendrive, é para ler também. Então ali tem um monte de artigos sobre Justiça Restaurativa, vocês têm bastante coisa aí para começar, caso se interessem pelo tema. Tainá, muito obrigado pelo convite, pela abertura, né, pela abertura das câmeras, né, das portas agora. Agradecer ao pessoal que ficou até o final, bastante gente prestigiando, isso é muito legal, demonstra o interesse que tem por um tema tão novo, né, e tão humanizante. A Cris, muito obrigado, Cris, por ter vindo, por estar compartilhando conosco também, e quem sabe futuramente a gente faça outras intervenções, né? Boa noite para vocês, gente. Eu que agradeço, Fabiano, pelo convite. Tainá, não tenho nem palavras para te agradecer. E colocar para os alunos aqui, né? Aproveitem a oportunidade. Vamos escrever artigos, né? Tem a possibilidade de ter o FIP, PROBIC, que são pesquisas com e sem remuneração, com bolsa. Procura saber, né? Tenho certeza que a professora Tainá está aí aberta, disponível para vocês. Isso é muito importante, a gente desenvolver pesquisa dentro da faculdade e ampliar os horizontes para temas, né, que não são tratados no dia a dia, como a gente já comentou aqui em sala de aula, mas são temas que estão aí, né, batendo as portas do judiciário, estão entrando com força total nesse novo paradigma, principalmente do Código de Processo Civil, né? Então, uma oportunidade excelente de produzir, enquanto a gente está na faculdade, artigos que podem depois te auxiliar na escolha de um mestrado, que na hora de fazer a nossa prova, a gente tem prova também com barema, que dá ponto em monitoria, projeto de extensão, pesquisa, né? Então, isso é muito relevante para a nossa vida acadêmica. E já sair aí da faculdade com algo publicado, gente, faz você ser um diferencial no mercado. Não percam essa oportunidade. Essa outra mensagem que eu gostaria de deixar aí com vocês. Muito obrigada. Obrigada, não sei se a Vanessa está por aí para encerrar, senão eu encerro a nossa palestra de hoje, agradecendo novamente a todos, e ficamos aí à disposição. Tenho certeza que o curso do professor Fabiano Oldoni, quem tiver a oportunidade de fazer, gente, não percam essa oportunidade, além de tudo é gratuito, gente, isso aí é quase o milagre, alguém te ensinando, fazendo um curso de 30 pessoas ainda de forma gratuita, gente, corre lá, de verdade, para se inscrever, porque é muita bondade mesmo, tá, gente? Então, vamos lá seguir o professor Fabiano e fiquem ligados aí nas datas. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos, muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.